Fala pessoal, a gente acabou tendo um probleminha de conexão, não consegui entrar ao vivo, mas para recompensar vocês que estavam querendo saber como que a gente interpreta as divergências, aprender um pouco sobre esse aulão, eu resolvi gravar esse vídeo. Eu vou pontuar algumas coisas que são muito importantes para a gente entender qual que é a real forma, né? Qual que é a melhor forma de você utilizar alguns indicadores para identificar essas possíveis divergências, né? Primeira coisa que a gente precisa entender, o que que é uma divergência, né? Divergência nada mais é do que um sinal que o preço, junto com o indicador, começa a mostrar para a gente de que aquele movimento está no fim. Então, eu sempre vou estar procurando divergências em finais de tendências, por exemplo. A gente sabe que o mercado ele se movimenta em tendências, só que para essa tendência ela virar uma tendência contrária, o mercado em tendência de alta, virar em tendência de queda, por exemplo, ele começa a dar sinais de reversão. E esses sinais a gente consegue confirmar não só através do preço, e sim através dos indicadores, né? Eu separei dois indicadores aqui que para mim são importantíssimos na hora de uma análise gráfica para fazer as minhas operações, e eu vou mostrar para vocês alguns segredos que muitas pessoas que falam desses indicadores não falam desses pontos em específico. Então, assista esse vídeo até o final que vocês vão aproveitar cada detalhe de cada indicador. O primeiro deles, eu vou falar do volume financeiro. Muitas pessoas, até mesmo grandes traders, não utilizam o volume financeiro para operar. Mas até mesmo Charles Dow, que é o pai da análise técnica, falava em um dos seus fundamentos que o volume ele deve confirmar a tendência. Então, como assim eu vou fazer uma análise sem o volume? É como se eu tivesse que dirigir um carro sem uma das rodas ou sem alguma parte importante, né? Para que eu conseguisse me locomover dirigindo aquele carro. Enfim, o volume para mim tem uma grande importância. E saber interpretar ele da forma correta é mais importante ainda, né? E como que eu interpreto o volume? Vamos lá. Se o volume ele deve confirmar a tendência, eu gosto de fazer uma analogia de que o volume é o combustível dos preços. Se você vê o mercado em tendência de alta, essa tendência de alta, eu vou até desenhar aqui, ó, para ficar mais fácil. Quando a gente vê o mercado em tendência de alta, o que a gente sempre vai ver, né? O que a gente sempre aprendeu desde o básico da análise técnica, que o mercado dele sempre vai marcar topos e fundos ascendentes, ou seja, topos cada vez maiores, assim como os fundos cada vez maiores. Então o volume, ele tem que confirmar para mim essas pernadas aqui, né, de expansão do preço. As retrações, ele deve mostrar para mim uma redução do volume, um volume menor. Por quê? Porque se o volume ele confirma a tendência, o aumento de volume na pernada de retração é um sinal de divergência, tá? Então, esse é o primeiro ponto que vocês vão observar usando o volume financeiro. Todas as vezes que eu estiver olhando o mercado em tendência, eu preciso necessariamente ver um aumento de volume. Esse aqui é um histograma de volume aqui embaixo, ó. Observa o seguinte, eu tenho aumento de volume, eu tenho aumento de volume, eu tenho aumento de volume. Ou seja, esses aumentos de volume, eles necessariamente têm que acontecer a favor do movimento da tendência. E nota um ponto importantíssimo, o volume não aumenta somente em tendências de alta. Isso também é um grande erro que as pessoas costumam falar. Volume, ele confirma a tendência. Tendência de baixa, tendência de alta. Se o mercado está caindo, fazendo topos e fundos descendentes, o que eu preciso ver necessariamente? Aumento de volume nas pernadas de expansão. Nas retrações, eu tenho que ver o quê? Uma diminuição do volume. Beleza? Então, mais um ponto importante para vocês anotarem aí. Aumento de volume na pernada de expansão do preço. Ele pode estar expandindo para baixo. Então, nesse início de aula, eu quero que vocês notem o seguinte. Como que eu vou usar o volume? Sempre analisando para onde que é a tendência. Você consegue visualmente olhar que o mercado está em tendência de alta, tendência de baixa ou consolidado, né? O mercado fazendo topos e fundos ascendentes, ótimo. Eu sei que o mercado está em tendência de alta. O mercado fazendo topos e fundos descendentes, eu sei que o mercado é de queda. E o que eu preciso ver para operar através de uma divergência? Se eu estou vendo que o volume aumenta na pernada de expansão, ou seja, o mercado está caindo, o volume está aumentando. Fez uma pernada de retração, o volume diminuiu? Opa, eu ainda opero a favor da tendência. Eu não vou pensar em comprar achando que o mercado vai virar naquela perna ali, sendo que não tem volume confirmando uma possível reversão, não tem divergência nos movimentos de retração,
né? Se eu estou vendo o mercado em queda, por exemplo, e o aumento de volume está acontecendo na pernada de queda, eu não vou pensar em operar comprado, sabendo que a tendência está sendo confirmada pelo volume. Então, a partir do momento que eu começo a ver as possíveis divergências, que seria o quê? Uma renovação de mínima com menos volume e uma retração com mais volume, opa, acende um sinal de alerta na minha cabeça que fala o seguinte: espera aí, se volume deve confirmar a tendência, cada vez que os preços estão atingindo valores menores, eu preciso que o volume seja maior. Se o volume está diminuindo, possivelmente o combustível dos preços estão acabando. E aí o que eu vou fazer? Então, pô, vi uma pernada de retração com aumento de volume, já posso comprar? Não. Isso é um indício de uma possível reversão. E aí você vai usar isso em conjunto com a sua análise técnica completa, que seria uma região de liquidez, né, um suporte que você já estava analisando para uma possível entrada, uma média móvel que você utilize, possivelmente já está fazendo um pullback por baixo dos preços. Então, a divergência por si só, ela não te dá sinal de entrada, mas ela te dá um alerta, ela sinaliza para você uma possível reviravolta do que está acontecendo naquele momento. Se você está vendo isso acontecer numa pernada de baixa, provavelmente o mercado vai parar de dar continuidade na queda. Se você estiver vendo isso num movimento de alta, provavelmente o mercado vai parar de renovar máximo. Então vamos só recapitular essa questão do volume para ficar bem claro, bem didático, para que vocês peguem e consigam utilizar isso na análise de vocês. Em uma tendência de alta, o que eu vou precisar necessariamente ver para operar a favor da tendência ou não? Se eu estou vendo o mercado renovando máxima e o volume aumentando nas pernadas de expansão do preço, eu preciso ver uma retração sem volume. Sem volume não existe, né? Porque qualquer movimento tem um volume de negociação, mas com volume de negociação menor. Isso que eu preciso ver necessariamente nas pernadas de retração de uma onda de alta. A partir do momento que eu vejo uma pernada de expansão com aumento de volume, retração com menos volume, quando eu começar a ver uma pernada de expansão com menos volume e o aumento de volume na retração, opa, eu já não penso mais em operar a favor da tendência. Não significa que eu já vou vender, mas na minha cabeça eu já não penso mais em operar a favor daquele movimento. Eu não vou ficar comprando no topo, sendo que acabou o combustível dos preços. Então isso já serve para que você não tome um stop de bobeira comprando nas máximas. Agora, e no cenário de queda? Se eu tenho uma movimentação de baixa, onde a renovação das mínimas acontece com o volume confirmando, eu tenho um movimento de expansão, uma retração, e o volume na retração é menor do que o volume na expansão, opa, eu posso operar a favor do movimento. Então eu vou pensar em operar vendido. Só que à medida que o mercado renova a mínima e o volume começa a diminuir, eu já começo a pensar, peraí, se o mercado está renovando mínima, eu necessariamente precisaria ver, para operar vendido, um aumento de volume nessa pernada de expansão na queda dos preços. E eu não estou vendo isso. Eu estou vendo o quê? Uma diminuição do volume. O segundo sinal é logo que um aumento de volume na retração. Você já começa a enxergar um possível giro do mercado. E mais uma vez, pessoal, vai enxergar isso? Não é para entrar comprando tudo só porque viu isso, porque o mercado pode fazer esse giro momentâneo e depois renovar a mínima. Você vai usar esse tipo de divergência. A partir daquele ponto, você não pensa em vender mais ou operar a favor do movimento de queda. E sim, você vai buscar gatilhos de entrada para pensar em comprar, mas corroborando todo o contexto do movimento, não só a divergência. Não use de forma pontual, porque vocês vão tomar stop de bobeira, tá? Mas isso aqui eu tenho certeza que se vocês começarem a aplicar, visualizar nas operações de vocês vão ver que diversas vezes são sinais cruciais para que você pense em entrar comprado e corroborando ali com o suporte que você esteja vendo, uma média, uma região de liquidez, uma região de interesse. É basicamente isso que a gente vai ver. Vou dar alguns exemplos para vocês agora, utilizando o gráfico do Bitcoin. Eu estou no gráfico do Bitcoin de 1 hora e eu vou mostrar para vocês como isso acontece diversas vezes. Observa o seguinte, o que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho aqui embaixo o meu histograma de volume, né? Essas barrinhas aqui são os histogramas de volume financeiro. E o que eu tenho? Ó? Desde aqui de baixo, vamos pegar desse movimento para frente. Eu tenho aqui o mercado, depois que ele desenvolveu, né? Ele estava desenvolvendo uma queda, um movimento de desvalorização, só que aqui embaixo eu tive um baita de um volume, né, um aumento de volume, e logo em seguida o mercado girou para alta. Eu não tive a divergência. Nota o seguinte, eu tive aqui uma renovação de mínima com aumento de volume, então eu não pensaria em comprar aqui em hipótese alguma. O mercado está caindo, o volume está confirmando, só que o que aconteceu? Logo em seguida o mercado girou. Beleza, não consegui enxergar a divergência aqui, mas olha o que acontece. O aumento de volume, ele começou
a acontecer na pernada de alta. Nota o seguinte, o aumento de volume, observa que tem uma média, vamos enxergar daqui para frente, ó. Observa o seguinte, eu tenho um aumento de volume, ó, um aumento de volume na pernada de expansão. E nas retrações, ó, eu tenho uma ausência de volume. Observa que esse vácuo aqui, ó, é uma retração sem volume. Então, eu já não penso mais em operar na queda. Eu penso em operar o quê? A favor do movimento de alta. E vocês vão observar que todo movimento de expansão, ó, eu tenho aumento de volume, a retração eu tenho sem volume, ele consolida um pouquinho aqui. E quando ele chega lá nas máximas, o que que eu tenho aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Eu tenho uma renovação de máxima sem volume nenhum. Eu tenho aqui, ó, um baita de um volume, onde ele empurrou os preços para renovar a máxima. Obviamente que quando ele tem que romper uma máxima anterior, se esse rompimento for sem volume, isso aqui vai ser só um gatilho de uma armadilha, onde o mercado só vai romper máxima e vai te dar um stop para quem opera rompimento. Mas observa aqui, galera, isso aqui, ó, essa renovação de máxima histórica, né? Ali foi a renovação da máxima histórica. O que que eu tenho? Uma renovação de máxima sem volume nenhum. O meu volume, ele tá aqui, ó. Nota o seguinte, olha a diferença do volume para essa renovação de máxima do que para cá, ó. Concorda que tem uma diferença aqui, uma divergência? Se eu estou renovando a máxima dos preços, eu precisaria ter um grande volume para fazer aquela formação de máxima, mas não tenho. Eu tenho esse volume pequenininho aqui, ó. Então isso aqui corrobora para que eu não pense em comprar. Já está na máxima histórica, né? No maior nível de preço do ativo. Mas isso me sinaliza para eu não comprar ali. Por quê? Não tem, o combustível do preço está acabando. Então não faz sentido eu comprar ali, beleza? E isso já te dá pelo menos um gatilho para não operar mais a favor do movimento. E se você está comprado e vê isso acontecendo, você pode proteger sua operação ou até mesmo liquidar ela. E aí vamos ver o que acontece logo em seguida. O mercado começa a desenvolver uma grande queda, aumento de volume. Olha o que a gente acabou de falar. O aumento de volume acontece o quê? Na pernada de expansão para baixo. Então não faz mais sentido eu pensar em operar a favor da alta. O mercado já girou. E aí, aqui o que eu tenho? Ó, um baita de uma queda com grande volume. Olha o tanto de volume que foi utilizado para a formação desse fundo. Beleza, então não pensa em comprar. Mercado caindo, com volume, confirmando. A retração está com um aumento de volume? Não. Está com diminuição, então não penso em pensar comprado ainda. Fora a linha de tendência que está passando, uma short, uma média, vai estar sempre ali corroborando com a sua análise. Mas observa o seguinte, o que acontece com essa renovação de mínima aqui, ó? Eu tenho um fundo mais baixo, eu tenho um volume menor, aqui foi um volume bem pontual, até um baita de um pavio aqui, então aqui foi um volume bem pontual, possivelmente um volume de absorção. Aqui eu tenho um volume, um grande esforço para a renovação dessa mínima, e agora quando ele renova a mínima de novo, aqui eu já tenho muito menos volume. Aqui já seria mais uma divergência acontecendo, onde o preço renova a mínima e o combustível está acabando. E o que acontece em seguida? O mercado vai lá e faz uma pernada de expansão para alta. Significa que o mercado girou, Paulo? Não necessariamente. Ele até desenvolveu algumas ondas, para quem sabe contar a onda. Ele até desenvolveu algumas ondas aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. E depois, mais uma vez, deixou lá algumas divergências e desabou. Mas então, isso aqui, a divergência do volume que eu estou mostrando para vocês, mais uma vez, é para corroborar na sua análise. Vocês vão observar que em diversos pontos do mercado, você vai ver isso acontecendo de forma clara, e aí é só mais uma confirmação que você vai ter para pensar em operar a favor ou não do movimento. Beleza? Bom, a gente viu basicamente como identificar algumas divergências através do indicador do volume financeiro. Agora eu vou mostrar para vocês um dos indicadores que eu gosto muito de utilizar e vejo muita gente utilizando de uma forma que não é tão eficiente quanto olhar de uma forma mais a fundo do indicador. O indicador que eu estou falando é o RSI ou IFR, que é o Índice de Força Relativa, né? RSI é porque está em inglês as palavras, mas RSI e IFR é a mesma coisa. Esse indicador, basicamente, de uma forma bem resumida e prática, ele mede pra gente, mostra pra gente a força do movimento, tá? E muitas pessoas utilizam, vem até de forma de fábrica, o indicador, com os limitadores, né? As zonas de sobrecompra e sobrevenda. Acima do 70, o preço está possivelmente sobrecomprado e abaixo do 30, o preço está possivelmente sobrevendido. Então tem muita gente que utiliza essas zonas, essas regiões para comprar e vender contra o movimento. Só que muitas das vezes
essa região de sobrevenda ou de sobrecompra pode ser somente a ausência, né, a saída de um grande institucional, onde ele para de forçar o preço e, opa, peraí, chegou numa sobrevenda, vou deixar o preço, vou deixar o mercado para ver para onde que ele vai. Então, operar somente através das regiões de sobrecompra e sobrevenda pode ocasionar em muitos stops, porque às vezes o mercado está numa região de sobrevenda, ele consolida e você acredita que ali ele não cai mais, você compra e daqui a pouco vem um grande player ou grandes institucionais e forçam o mercado para baixo e você acaba tomando um stop porque está operando, olhando de forma pontual o indicador. Eu vou mostrar para vocês hoje como que eu identifico no IFR divergências que me ajudam demais em diversas modalidades de operações. Operações mais longas, operações de scalping principalmente, para quem gosta de fazer aquelas operações rapidinhas, tem diversas coisas que acontecem que o indicador mostra para gente que dá um gatilho muito interessante que, novamente, não é só o gatilho do indicador, mas eles corroboram para que a gente faça uma operação a favor ou não daquele movimento. Então, o que eu vou observar no indicador IFR? O parâmetro que eu utilizo é o 14, se eu não me engano, já vem no TradingView e na Binance já vem o 14, se não vier, coloquem o 14 que é o mais interessante, é a forma que eu utilizo. Então, vou mostrar para vocês aqui qual é o tempo gráfico que eu costumo utilizar o IFR para operações mais rápidas, operações de scalping principalmente. Eu vou modificar aqui, ó, eu vou colocar no gráfico de 1 minuto. É o gráfico mais rápido que tem para você analisar. E o que eu tenho aqui, ó? Cada candle agora representa o movimento de 1 minuto e eu vou observar as divergências que o IFR mostra para mim. Olha só o seguinte, ó, vamos pegar lá de trás. O fundo aqui nos 30 mil foi quando ele renovou, marcou o fundo até no momento que a gente grava esse vídeo, no dia 11/6/2021. O mercado tinha marcado um fundo em 30 mil dólares. Só que o que eu tenho aqui, galera? Mais uma vez, o mercado vinha em tendência de baixa, chegou aqui no minuto, a gente vai ver uma mais consolidação do que nos gráficos de tempo maior, mas ele desenvolve um fractal aqui de queda, né? Essa onda de queda. E o que eu tenho? Ó, olha isso aqui. Eu tenho aqui uma renovação de mínima, eu tenho um fundo, eu tenho outro fundo, depois eu tenho uma renovação, ou seja, eu tenho uma renovação da mínima desse fractal aqui. Só que observa aqui o preço renova a mínima, mas e aqui no indicador? No indicador, ele está fazendo o contrário, ele não está renovando mínima, ele está fazendo exatamente o contrário, ele está fazendo marcações acima. Então, a partir do momento que eu vejo isso acontecendo, principalmente no gráfico de 1 minuto, pessoal, pensem o seguinte, isso aqui vale ouro. O cara que tem o time ali de entrar na operação, isso aqui vai te dar muita operação assertiva. Né? Então, olha só, ele vem, renova a mínima, totalmente com duas divergências do que a gente já aprendeu nesse vídeo. A primeira, a divergência do volume, ou seja, ele teve bastante combustível para a renovação dessa mínima, mas aqui ele teve combustível nenhum, tá zerado, né? Olha a diferença, o pouco de combustível que ele gastou para renovar essa mínima em relação a essa aqui, ó. Então já tem a divergência do volume e o IFR já sinalizando para mim o quê? A força está contrária, não tem mais força para cair, pelo contrário, o indicador já está mostrando força de alta, ou seja, aqui você já não pensa em vender em hipótese alguma. E o que acontece em seguida? O mercado vai lá e renova a máxima, começa a fazer uma possível tendência de alta e vai embora. Ele vai te dar diversas entradas, principalmente para o cara que gosta de fazer aquela operaçãozinha rápida, aquele scalpzinho. Olha só, eu tenho aqui, ó. Aqui ele não deixou a minha divergência, né? Ele fez a renovação de máxima. E isso também é interessante para você observar o seguinte: o indicador ele vai te dar confluência, né? Convergência e divergência. Eu posso pensar em vender aqui? Cara, o indicador para mim ele está renovando máxima. Ele tem aqui a máxima no indicador. E ele fez um topo mais alto também, então não vou fazer nada. Beleza, Paulo, e depois ele caiu, ó, mas não me deu o sinal de divergência, então provavelmente eu não aproveitaria para tentar vender ali, não através desse sinal, né? Não iria corroborar para minha venda. Aí ele desenvolve essa queda, e o que eu tenho aqui, ó? Observa aqui, ó, aqui eu tenho uma pequena divergência, se vocês colocarem, utilizem as ferramentas de desenho para ficar visual esse tipo de coisa. Observa aqui, ó, eu tenho uma pequena queda, uma pequena renovação de mínima, né? Essa mínima é menor do que essa, só que no indicador, olha ali, eu já tenho uma renovação, eu não tenho uma renovação. E nota que eu tô pegando o mesmo fundo, ó, daqui para cá. Entende que até as setas ajudam a visualizar. E o que acontece em seguida, pessoal? O mercado vai lá e renova a máxima, tá? Eu tenho também divergências nos topos, obviamente que eu tenho. Toda vez que eu quiser identificar uma possível divergência na queda, eu vou olhar os fundos do preço. Todas as vezes que eu começar a buscar uma divergência na tendência de alta, eu vou começar a olhar a diferença dos topos dos preços.
beleza? Então se atentem a isso. Se eu quero ver uma divergência, se eu estou procurando uma divergência numa tendência de alta, eu vou olhar os topos. Se eu estiver procurando uma divergência na queda, enquanto os preços estão caindo, eu vou olhar os fundos, beleza? E vocês vão observar que isso vai dar diversos sinais. Para quem gosta de operar muito, tem a possibilidade de utilizar isso em diversas operações. Só cuidado para não ficar procurando divergência em qualquer meio de movimento. O mercado acabou de fazer uma virada aqui, não renovou mínima, né? E aí o cara já, pô, peraí, aqui tem divergência, eu vou vender. Não, isso normalmente vai acontecer nos finais de tendência. O mercado acabou de virar. Você acredita que o mercado pode voltar a cair? Nem renovar mínima ele renovou aqui. Pelo contrário, renovou máxima, então possivelmente isso aqui foi um pivô de alta e o mercado foi lá e disparou. Eu tenho aqui, ó, se eu quisesse olhar mais uma divergência, pessoal, olha aqui, ó, mais um sinal. Eu tenho aqui, ó, pequenininha, um scalpzinho, para quem gosta, uma renovação de máxima entre esse topo e esse. E o que eu tenho no indicador, pessoal? Eu tenho esse topo renovando ou não. Eu tenho uma divergência. O que acontece com os preços logo em seguida? Eles caem. Então, isso aqui vai dar diversos sinais para vocês. Ó. As mais claras que a gente consegue ver são essas, onde quando você bota até mesmo a seta para sinalizar, você vê que as setas estão fazendo movimentos contrários, o preço subindo e a força caindo, né? A força apontando para baixo. E vamos lá, tem mais indicador, mais sinalizações. Outra aqui, ó. Eu tenho a renovação de máxima, ó, de novo. Eu tenho desse pequenininho, ó, desse para esse, eu tenho uma renovação de máxima, mas no preço, no indicador, eu não tenho. Pelo contrário, eu tenho uma diminuição do topo. Ele não renova a máxima e o mercado vai lá e te dá mais um pedaço. Nós que somos traders, né, day trade principalmente, a gente não está preocupado em pegar o movimento gigante daquela onda. Se a gente souber aproveitar cada oportunidade, não precisa pegar todas, mas para quem gosta de operar muito, tem diversas oportunidades que você pode lucrar rapidamente pegando essas divergências, mais uma vez, juntamente com uma análise sua um pouco mais contextual. Não fique olhando somente isso para operar, tá? Porque você vai acabar tomando alguns stops desnecessários. Mas acredito que isso aqui seja muito válido para você agregar no seu operacional. Então, essa forma de analisar a divergência é uma das formas que poucas pessoas olham e existe uma divergência até um pouco mais avançada que provavelmente eu vou gravar um próximo vídeo, não nesse, mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui, que eu tenho certeza que só isso aqui, só o que foi passado nessa aula, se vocês aplicarem, começarem a fazer uma revisão, um backtest, tudo que já aconteceu no passado, analisar como aquilo é realmente assertivo, como isso aqui funciona, isso vai trazer muitos resultados positivos e vão potencializar o operacional de vocês, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado e a gente se vê no próximo vídeo falando de uma divergência um pouco mais avançada.